começar com o senhor, porque a oposição tem um discurso bastante crítico sobre as penas que foram colocadas pelo STF nos condenados de 8 de janeiro. E tem aquela ideia da velhinha que estava lá, que não estava sabendo o que estava fazendo e que foi condenada a mais de 10 anos. Esse projeto que está na Câmara e que a oposição vê no Senado, desculpe, sendo debatido no Senado e que a oposição vê com resistência, tenta exatamente diminuir a pena dessas pessoas. Por que vocês são contra? Bom, obrigado pelo convite, Júlia, de estar aqui. Boa noite, senador Randolph. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, na verdade, a gente não concorda com esse projeto para diminuir pena dessas pessoas em função do 8 de janeiro por um fato muito simples. No nosso entendimento, os crimes que essas pessoas estão sendo acusadas são crimes impossíveis. Você não pode, em sã consciência, imaginar que quem estava ali no 8 de janeiro, durante um recesso do Legislativo, recesso do Judiciário, a Praça dos Três Poderes completamente vazias, em que houve ali invasão de prédios públicos vazios, um protesto sem armas, um protesto sem financiamento, um protesto sem lideranças. São crimes impossíveis, porque, na prática, o que é que impediria o Lula de continuar sendo presidente no dia 9 de janeiro de 2023? Nada, como ele continua sendo presidente. Então, a tentativa de condenar essas pessoas, como a Débora, que pichou lá, perdeu o mané em uma estátua, a 14 anos de cadeia, é inadmissível. A gente não pode entender e transigir e concordar de que um projeto de lei vai reduzir a pena, como a da Débora e tantas outras pessoas que, de fato, estavam ali fazendo um protesto. Reduzir de 14 para 7 anos, para 8 anos, para 5 anos, é uma injustiça muito grande, Júlia. O próprio atual ministro da Defesa de Lula falou com todas as letras. Olha, tem parentes meus que estão na frente do quartel lá em Recife, tem amigos meus que estão na frente do quartel lá em Brasília, isso no dia 2 de janeiro, antes do dia 8 de janeiro, dizendo que tratava-se de uma manifestação democrática. E todas as nossas manifestações sempre foram pacíficas. Se fosse anistia para essas pessoas só, vocês topariam? O que está sendo costurado lá, que está no texto do relator deputado Rodrigo Valadares, que eu tenho conhecimento, é que há uma anistia, exceto para esses crimes de depredação de patrimônio público, que é o que, de fato, algumas dessas pessoas praticaram. Mas nem a individualização das penas, Júlia, está sendo respeitada. É uma condenação a balde, a granel. Então, hoje, tinham câmeras lá que podiam ser usadas nesse processo, se fosse um processo feito com calma, que nem era para estar no Supremo Tribunal Federal, porque essas penas, Júlia, no Código Penal de depredação são de 6 meses a 3 anos. Era coisa para ser juizado especial criminal, antigo juizado de pequenas causas, como eram conhecidos. E esse tipo de crime jamais ensejaria prisão de ninguém. Então, obviamente, a gente concorda que haja uma anistia nesses termos que eu falei e não uma meia anistia para querer, obviamente, entregar essas pessoas para uma pena menor quando elas não deveriam responder a pena nenhuma, muitas delas. O senador Flávio coloca essa questão da meia anistia e foca muito os crimes do 8 de janeiro. A PGR entendeu de maneira diferente, senador Randolph, entendeu que o 8 de janeiro é o ápice de algo que vem desde o final de 2022. A tentativa de golpe se forma antes de 2023. Por que vocês acham que o projeto do Senado é melhor que o projeto da Câmara? Não, bom, primeiro, boa noite, Júlia, Flávio, satisfação de estar aqui contigo no debate. Boa noite a todos os assinantes da Globo News. Bom, em primeiro lugar, Júlia, nós temos que ver qual é o texto que está para o debate no Senado. Eu acho que fazer a tipificação das penas é um debate que é razoável. Aquele que participou de financiamento, organização, articulação de golpe de Estado, ter uma pena maior do que aqueles que foram levados pelo vai da valsa da multidão, que foram utilizados como massa de manobra naquela circunstância. Eu acho que isso é razoável. Ter dosimetria das penas, debater dosimetrias, embora dosimetria seja um instrumento a ser aplicado pelo juiz, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão julgando, mas nesses casos específicos, debater qual seria a pena justa, a pena adequada, é um debate que é razoável ter tido. Então, o STF excedeu as penas, se o senhor defende que é necessário ter uma dosimetria? É necessário ver a circunstância, que é a interpretação do 359-M e L do Código Penal. O 359-M e L do Código Penal é um instrumento
que a democracia brasileira colocou em sua própria defesa. E foi, inclusive, um dispositivo sancionado pelo presidente Bolsonaro. Nesse dispositivo se caracteriza o crime de golpe de Estado. Nesse dispositivo, as penas que estão em curso no 35M, elas são cumulativas com 35L. Sim, 12 anos no máximo e 8 anos Exatamente. no máximo. Há cumulatividade. Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal faz a interpretação do que está escrito na lei. Debater se isso é justo, se a mesma pena que pode vir a ser aplicado para quem articulou, para quem planejou, para quem financiou uma tentativa de golpe de Estado, tem que ser a mesma pena a ser aplicado àquele que participou como, vou utilizar esse termo, massa de manobra de algum dos atos. Eu acho que isso é um debate razoável. O que ocorreu pela aplicação do STF é que houve o princípio da cumulatividade. Um dos debates que existe no Senado é se a cumulatividade se aplica ou não. Isso difere do debate de anistia. E sabe por que difere do debate de anistia? Porque, Júlia, nós tivemos, ao longo de nossa história, 9 golpes de Estado no Brasil. E tivemos pelo menos 5 tentativas. A não punição, quem tenta golpe de Estado e se concretiza, ascende ao poder político. Quem tenta, mesmo aqueles que tentaram e o golpe não se concretizou, logo em seguida foram anistiados e participaram depois de passagens muito tristes da nossa história. Por isso que o debate de anistia, para nós, não é aceitável. O senador está defendendo aqui discutir, então, mudança na lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Já jogando para o senhor, então, senador Flávio, essa ideia do senador representando o governo tem o apoio de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, presidente do Senado, que está, nesse momento, em viagem com o presidente Lula. Então, a gente vê um alinhamento e uma possibilidade maior de aprovação desse texto que vocês não querem, que o senhor enxerga como uma meia anistia, do que o texto que vocês estão defendendo. Não, primeiro assim, eu não conversei ainda com o presidente Davi Alcolumbre, eu estou esperando ele voltar dessa viagem para entender que proposta é essa, porque exatamente, Júlia, o que tem que ser discutido não é a dosimetria da pena. O que tem que ser discutido é o absurdo de se tentar impor essa narrativa mentirosa que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A PGR acusa o presidente Bolsonaro, na sua denúncia, de que o golpe começou em junho de 2021. E quando você fala de atentado contra o Estado Democrático de Direito, é para você desconstituir um governo legitimamente eleito. Se começou em 2021, como é que o Bolsonaro está sendo acusado de tentar dar um golpe nele mesmo, já que ele era o presidente legitimamente eleito e constituído ali? Não tem nenhuma lógica. O presidente Bolsonaro, assim que acabou a eleição, ele grava um vídeo pedindo que não haja, por exemplo, o trancamento das rodovias federais, como se começou a fazer um movimento. Ele dá uma coletiva do lado do senador Ciro Nogueira, em que ele diz: vão sentir saudades de nós. Olha, se vai sentir saudade é porque ele não vai ficar no governo. E ele fez uma transição a pedido do ministro Zé Múcio, hoje ministro de Lula, e o Bolsonaro nomeou os 3 comandantes de força, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados pelo Lula. Quem quer dar um golpe, coloca para comandar as Forças Armadas, pessoas indicadas pelo seu opositor político, é um claro reconhecimento de que ele não vai continuar na presidência. E, além disso, para sacramentar, porque tem muita gente que acha que o Bolsonaro tinha que ter feito algum gesto e dado uma sinalização para que houvesse uma desmobilização das pessoas nas ruas, e ele fez. Se você entrar aí agora no meu Instagram, @FlávioBolsonaro, está postado um vídeo em que o Bolsonaro, numa live, no dia 30 de dezembro de 2022, antes de embarcar para os Estados Unidos, ele fala com todas as letras, Júlia. Olha, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, em referência ao apóstolo Lula. Não tem tudo ou nada, não existe tudo ou nada, a vida continua. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Não vamos fazer como a esquerda, que promovia quebra-quebra, que promovia invasões de prédios de propriedades privadas. Não podemos nos igualar. Esses eram os argumentos que ele usava e que são completamente ignorados na denúncia da PGR. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que houve uma tentativa de golpe de Estado e ficou flagrante. O golpe de Estado não foi dia 8 de janeiro, Júlia. O golpe de Estado ele foi um processo continuado. Veja, o presidente Lula é eleito no dia 30 de outubro de 2022. No dia seguinte, começou a ter, no mesmo dia da eleição, a gente não pode esquecer que no mesmo dia da eleição teve a mobilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores de Lula fossem votar no Nordeste. Então, o golpe de Estado estava em curso já a partir do próprio dia da eleição.
O dia seguinte à eleição teve bloqueio de rodovias, teve ações, teve acampamentos em frente aos quartéis pedindo uma intervenção das Forças Armadas. A intervenção das Forças Armadas não ocorreu porque 2 dos comandantes militares não aceitaram. Mas um dos comandantes militares, o da Marinha, segundo a investigação e segundo o depoimento dos próprios outros comandantes militares, concordou em ir adiante no golpe de Estado. O golpe de Estado não ocorreu porque não houve o apoio de 2 das 3 armas das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica. Um dos comandantes, assim, concordou. Além disso, o inquérito da Polícia Federal aponta claramente que existia um plano para tentar matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso tudo está em vasto material probatório, que foi resultado de um inquérito e de uma pesquisa detalhada da parte da Polícia Federal. O 8 de janeiro foi o último passo de um processo golpista, que teve acampamento na frente dos quartéis, que teve bloqueio de rodovias, que teve uma manifestação que depredou esta Brasília aqui inteira no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, que teve, logo em seguida, a tentativa de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, que poderia vitimar milhares de brasileiros, e que concluiu com o 8 de janeiro. Então, não é o 8 de janeiro desfocado e deslocado, é o processo todo iniciado a partir de 30 de outubro. Voltando especificamente para a anistia, o placar do caso Ramagem, como eu dizia, mostra uma dificuldade do governo em temas relacionados a esse, como um todo. 315 favorável a suspender a ação total. Se o tema da anistia for para plenário, tanto no Senado quanto na Câmara, o governo terá dificuldade, pelo menos é o indicativo que a gente tem agora. E mais, se terá dificuldade, pode ser aprovado. O presidente Lula sanciona a lei da anistia? Acho que é óbvio, por tudo aqui que eu relatei. Primeiro, eu acho que não vai ser aprovado. Primeiro, teve uma decisão anterior do Colégio de Líderes da Câmara que é claramente contrária à urgência em relação a esse tema. Eu repito que destaquei ainda há pouco. A votação do caso Ramagem não repete a mesma compreensão que se tem em relação ao tema da anistia, e isso foi expresso pelos líderes na última reunião do Colégio de Líderes da Câmara. Embora, reitero, considere equivocada a decisão que ocorreu sobre o caso Ramagem pelas razões de ordem constitucional que aqui apresentamos. Eu acredito que esse tema, mesmo que venha passar pela Câmara, acho que terá dificuldade também para prosperar no Senado. Em última rácio, é óbvio que o presidente da República vetará esse tema por tudo que eu tenho deixado claro aqui. Júlia, e rapidamente para falar sobre isso. Em 1957, houve uma tentativa de golpe contra o presidente Juscelino Kubitschek. Quem articulou esse golpe de Estado foi o marechal Humberto Helena Castelo Branco e um capitão chamado Capitão Bournier. Tempos depois, o então coronel Castelo Branco foi promovido a marechal. Ele foi o principal autor, um dos principais autores do golpe de Estado de 64. Se tornou presidente da República. Quem tenta golpe de Estado e concretiza, assume o poder e não é punido. Bournier foi um dos principais torturadores da ditadura. Então, por isso que esse tema da anistia, em última rácio, o presidente da República tem o dever constitucional e com a história de vetar. Então, temos uma informação aqui do líder do governo que o presidente da República vetaria. Claro que o Congresso pode derrubar o veto. Com toda certeza. Nós vamos aprovar a anistia e derrubar o veto. E aí vai para o STF para discutir a constitucionalidade. Qual que é a expectativa do senhor? Vamos lá, só voltando aqui à questão do Ramagem. Olha só como é que é a contradição do Supremo. Por que é que o deputado Ramagem, que tem foro por prerrogativa, atrai todo mundo que não tem foro especial para o Supremo? Por causa dele, vai todo mundo para o Supremo. E agora, o dispositivo constitucional, a decisão acertada que a Câmara tomou, diz que trancar a ação penal, e quem colocou todo mundo na mesma ação penal com a Ramagem foi a Procuradoria-Geral da República, não se aplica para os demais que estão na mesma ação, seguindo o que está a Constituição. Então não tem que ter interpretação, não tem que torturar a Constituição só para perseguir o Bolsonaro. E eu vou te dar, olha só outra contradição. O Supremo Tribunal Federal, eles prenderam o ex-deputado Daniel Silveira com aquele mico internacional em que o Alexandre de Moraes expediu um mandado de prisão em flagrante. Na prisão em flagrante você não tem que ter mandado. Mas com base em quê, Júlia? Com base de um vídeo que ele postou no YouTube. E qual foi a linha de raciocínio? De que se o vídeo foi postado lá atrás, mas como o vídeo continua no ar, ele pode ser preso em flagrante. Ou seja, é um crime permanente. E é isso que o deputado Alfredo Gaspar de Alagoas, que foi o relator,
desse requerimento do Ramagem na Câmara, de forma brilhante, explicou. Olha, se o crime que estão acusando o Ramagem, o tentativa de golpe de Estado, começou antes dele ter o foro prerrogativa, é uma verdade também que esse crime continuou durante o mandato dele e, segundo a própria Procuradoria da República, esse crime acaba no dia 8 de janeiro. Ou seja, também foi cometido durante o mandato dele, portanto, um crime permanente. E é óbvio que isso também tem que estender a sustação da ação penal para todos os crimes, não apenas que ele é acusado, não apenas esses outros dois. A única certeza que eu tenho é que o Lula não será presidente a partir de 2027, porque não tem condição de a esquerda continuar levando o país para um buraco tão fundo e difícil de ser tirado depois, como o Lula vem fazendo. É uma desgraça completa em todas as áreas. Eu tenho convicção de que o centro-direita nós voltaremos a partir de 2027. Para mim, esse argumento é irrelevante. O presidente Lula vai ser candidato a presidente da República para continuar reconstruindo o país. Júlia, o dólar fechou hoje 5,60, se eu não me engano. Nós vamos aprovar o projeto de lei que está no Congresso Nacional para isentar mais de 120 milhões de trabalhadores brasileiros de pagar o imposto de renda. Nós temos a economia brasileira, nós voltamos a ter a credibilidade das agências de risco internacional. Uma agência de risco está aqui essa semana no Brasil e deve dar novamente nota positiva. Nós recebemos esse país em ruínas, com a economia arrasada, destruída, com a maior média inflacionária dos últimos 20 anos. Nós temos o menor nível de desemprego dos últimos 15 anos. Nós estamos com a inflação sob controle. Nós estamos com a economia brasileira, por 2 anos seguidos, cresceu a 3,7%. Em todas as áreas sociais, nós retomamos e reconstruímos as políticas sociais, nós reconstruímos as políticas no campo da educação e, sobretudo, salvamos a democracia brasileira. É por essas razões que o governo de frente ampla, o governo de centro, liderado pelo presidente Lula, tem que ter continuidade em 2027. Você acha que o Brasil está esse país das maravilhas? Como é que está a compra no supermercado? Os R$600 que o presidente Bolsonaro deu durante a pandemia, que antigamente enchia um carrinho de comida, agora enche metade do seu carrinho com a comida, que está cara, tudo que o Lula prometeu e não cumpriu. Que imagem é essa que o presidente Lula está levando para fora do Brasil? Então, assim, eu digo o seguinte, que nós é que somos os verdadeiros defensores da democracia. Só restou o PT essa bandeira de dizer que defende a democracia, mas os próprios atos do presidente Lula contradizem ele. Obrigado por assistir até aqui, inscreva-se, curta esse vídeo e compartilhe para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante. Vamos juntos transformar o Brasil. Deus abençoe.